tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser de história, tá bom? Vamos ver? Peguem o livro. Então, pessoal, vamos abrir o livro na página 14, tá? Vamos aqui. O texto a seguir explica o que são e para que servem as fontes históricas e sua importância para o registro do passado. Preservação de fontes documentais. As sociedades humanas produzem, ao longo da história, os mais diversos tipos de registro, que depois são utilizados pelos arqueólogos e historiadores para estudar o passado. Então, o que acontece? Ao longo da história, a sociedade, ela produz vários tipos de registros. São fotos, são objetos, tudo que caracteriza aquele tempo. E esses objetos que são as fontes históricas deixadas pelas sociedades passadas. E aí hoje os arqueólogos descobrem esses objetos, essas fontes históricas, e os historiadores estudam para saber, para formar a história. Então, todo o material do passado que fica preservado é capaz de nos transmitir informações sobre como as pessoas viviam em tempos passados, né? Precisamos das fontes documentais para compreender as diferenças entre a forma como vivemos hoje e a maneira como se vivia antigamente. Então, a gente precisa dessas fontes históricas para quê? Para a gente poder ter uma comparação do que como era a nossa vida, a dos nossos antepassados antes e como é a nossa vida agora, tá? Para guardar e preservar esses documentos, foram criadas instituições como arquivos, museus e bibliotecas. Nesses locais existem pessoas especializadas na conservação das fontes, como arquivistas, biblioteconomistas e museólogos. Arquivistas são aquelas pessoas que trabalham arquivando todas essas fontes históricas, tá? Eles guardam os arquivos. E os biblioteconomistas são aqueles que trabalham na biblioteca. Eles estudam os livros, eles organizam. E os museólogos são aqueles que trabalham com os objetos. A gente vai no museu e a gente vê, né? O trabalho todo dos museólogos, eles trabalham conservando o passado e expondo para a população poder aprender sobre o passado, tá? Algumas instituições ligadas ao governo preservam os documentos que chamamos de fontes oficiais, como as leis e os tratados de um país. Mas nem sempre a história oficial mostra todos os lados dos acontecimentos. Há outros documentos que também registram a história, como jornais, panfletos produzidos por grupos não ligados ao governo, como fotografias, desenhos e relatos orais de diferentes personagens históricos. Então, o que acontece? As fontes históricas também podem ser fontes oficiais. As fontes oficiais são as leis, são aquelas que são armazenadas para oficial, que é um jornal que é liberado para a população. A população, então, segue esse diário oficial, que está ali, estão as leis, estão os decretos, estão tudo ali. E hoje em dia a gente também tem a parte digital do diário oficial, tá bom? Então, o que acontece? Os governos, eles têm
as fontes deles também, as fontes históricas armazenadas. Mas também tem as fontes históricas não oficiais, mas que falam do que aconteceu no governo, através de fotografias, de desenhos, relatos dos personagens históricos, tá bom? Então vamos passar aqui agora para a página 15. Vamos responder essa pergunta aqui. De acordo com o texto, qual é a importância das fontes documentais? Por que será que a gente tem que guardar alguns documentos? Por que a gente tem que guardar as fontes históricas? Por quê? Vocês vão responder aqui, tá? No número 2, tá aqui, ó, reúna com 2 ou 3 colegas. Aqui, essa parte aqui vocês vão fazer sozinho, não vai reunir com os colegas. Mas vocês vão fazer diferente. Vocês vão pegar, vão ver na sua casa, jogado no quintal, ou na casa da avó, vão ver algo bem antigo, tá? Pode ser uma música, pode ser o que você achar que é bem antigo. Vocês vão tirar uma foto e vão colocar no grupo da gente, da nossa aula, para a gente ver qual é o tipo de fonte histórica que vocês publicaram. Se é uma fonte histórica oral, é o quê? É uma cantiga, é uma música da antiguidade. Se é uma fonte visual, é o quê? É um quadro, é uma pintura, tá? É visual. E se é uma fonte histórica material? O que é material? É aquilo que você pode tocar. Então, pode ser um vestido, pode ser uma chaleira antiga da vovó, uma máquina de costura, alguma coisa que conte uma história, que conte como vivia no antepassado, e a gente vai ver como era no antepassado e como é hoje, tá bom? Então essa foi a nossa aula de história. Um beijo e até!